estão felizes porque estão na casa do Senhor? Faça assim também. Você está feliz? Amém, eu estou, glória a Deus. Eu quero saber quanto tempo, 10 minutinhos. Faça assim como quem está 10 minutinhos. Glória a Deus, né? Queridos, estou grato a Deus mais uma vez. Quero poder compartilhar com os irmãos aqui algo da parte do Senhor. Não foi usado. Eu confesso que se nós terminássemos aqui hoje. Deixa eu colocar o microfone. Aleluia. Se nós terminássemos agora esse culto, certamente já seria o suficiente, porque já temos sentido a presença de Deus neste lugar. Amém, queridos? Hoje eu quero ser o mais sucinto, o mais conciso, o mais breve nas minhas palavras, porque já tivemos aqui um tempo falando. Eu não quero deixar vocês saturados, eu quero deixar vocês com vontade de ouvir mais, né? Uma certa vez eu perguntei para um pastor assim, pastor, tem que falar muito, tem que tomar muito tempo? Ele disse, não, é importante que vocês deixem a igreja sempre com vontade de ouvir mais, não saturem, né? Deixem elas com mais fome. Então, nós devemos deixar sempre com mais fome. E a palavra de Deus, ela tem esse efeito sobrenatural, invertido do alimento secular, né? Ela tem esse poder de deixar com você com mais apetite espiritual. Meus amados, eu quero, nesta manhã, falar um pouquinho de um assunto que é muito comentado e parece uma cristolcidência, que eu estava meditando no texto, meditando um pouquinho do texto para que eu pudesse compartilhar com os irmãos. E quando eu estava pensando, o pastor Ricardo, ele argumentou o mesmo assunto, né? Sobre o filho pródigo. E parece uma cristolcidência, porque era o assunto que eu estava meditando, né? E eu estava meditando para compartilhar com os irmãos. E eu quero hoje trazer uma palavra bem direta e que o Senhor possa alcançar o seu coração. Eu sei que muitos de vocês estão vivendo um dilema, uma situação difícil, e só Deus pode resolver essa situação. E a palavra de Deus, ela tem esses efeitos sobrenaturais de trabalhar, de tratar o nosso ser interior. E que você possa deixar Deus trabalhar, não bloqueie. Certamente você vai ouvir algumas colocações aqui que pode ser que não seja muito naquilo que você pode estar configurando para você, mas se você deixar a palavra de Deus, ela vai entrar no seu coração e vai alcançar o âmago da tua necessidade, da tua situação, e ela vai resolver. Às vezes Deus fala de forma bem diferente, mas o teu espírito está absorvendo isso, né? Nós sabemos que o ser humano, ele não é mera matéria, não é uma substância, somente essa que está diante de nós, da ótica. Ele tem um ser interior dentro de cada um de nós, e somos compostos de corpo, alma e espírito, né? Então tem coisas que o espírito, só ele vai entender e só ele vai sentir. Mas você precisa aguçar através da sua alma esse sentimento, essa sensibilidade, para que você deixe Deus alcançar o teu espírito. Amém? Então, quero que nesta manhã você possa estar aberto, que o Espírito Santo de Deus ele possa alcançar a sua vida, que você possa dar vazão, que você tire todos os bloqueios, todas as interrupções, que possa vir tentar interromper essa sintonia com Deus. Amém, querido? Então, quero que você possa dizer assim para alguém do seu lado: deixa Deus falar com você. Olhe para alguém, exercite isso. Vamos interagir? Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O texto que eu quero fazer menção hoje está no livro de Lucas. Glória a Deus. Quem tem Bíblia? Eu vou ser rápido, queridos. Eu quero ser breve porque eu quero orar por você.
Eu quero interceder por você. Agora eu preciso de uma coisa, eu preciso que você se desprenda para que você possa atentar para que Deus vai fazer nesta manhã. Tá bom? Não se preocupe com as crianças, com o som das crianças, mas se você puder observar, atentar, compartilhar nesse momento de relação espiritual, o Senhor vai trabalhar na sua vida e você vai sair a partir deste culto, vai ser diferente a sua vida. Quero ser um profeta de Deus. Deus me trouxe essa nação aqui, essa oportunidade que Ele me deu. Ele me trouxe aqui. Não foi uma coincidência, não foi um acaso, não foi o esforço só um esforço de uma pessoa, de duas, mas foi o trabalhar de Deus, a trajetória de Deus. Quando o pastor Ricardo falou para mim, eu falei assim, pastor Ricardo, vamos pensar mais para frente. E fui levando mais para frente. E o pastor Ricardo perguntava, e aí, pastor José? Teve um tempo que eu queria dizer para ele, não precisa mais, pastor Ricardo. E quando foi há poucos dias, ele falou assim, pastor, o senhor ainda está disposto a vir ao Japão? Eu disse, eu estava indo para uma convenção lá perto do estado de Tocantins, um encontro só de pastores, e eu estava indo para lá. Eu disse, pastor Ricardo, aí puxei o fôlego, sim, então está fechado. Quando eu voltei da viagem, 4 dias viajando, quando eu voltei da viagem, ele falou, a passagem está comprada. Eu olhei para minha esposa, ela disse assim, que coisa louca que Deus faz. Que coisa louca que Deus faz. Eu quero começar profetizando aqui nessa noite. Quando Deus tem o que fazer na vida de um servo, Ele cruza continente. Ele faz profeta cruzar continentes. Só para falar com uma pessoa. Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho. Ainda bem que eu trouxe o segundo óculos, viu? Em Lucas, capítulo de número 15, versículo 11, conta a história de um filho. Não pode ficar sentado mesmo, pode. Hoje é dia de se degustar, é dia de comer, tá bom? Não vai ser o sushi, não vai ser a gastronomia japonesa, mas quem sabe eu sirvo aqui um caranguejo no molho do tucupi com jambu lá do Pará, ou a nossa maniçoba, o nosso tacacá. Mas você vai gostar, porque você vai comer e vai ser nutritivo. Você vai comer, você vai se degustar. Eu digo assim, ó, tem banquete que Deus nos serve, é como comer caranguejo, né? Que é um pauzinho e você, quando você está comendo caranguejo, todo mundo sabe que você está comendo caranguejo, que é pancada. Você escuta, literalmente, a irmã é lá do Amazonas, né? Morou por lá. Isso é comum lá na nossa região. Mas tem pratos que você não faz som nenhum, né? Hoje eu comi um sushi que é silêncio, né? O único barulho é quando se finaliza que dá aquele... É gostoso, aleluia. Então hoje Deus vai servir para você algo que vai ser nutritivo. E se você quiser fazer barulho junto com o alimento, não tem problema, tá bom? Só não se desligue. Então vamos lá. Diz assim, e disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, deixa eu aumentar aqui a iluminação, glória a Deus. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles, os 2, né? A fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente naquele lugar. Somente até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Querido, eu quero parar neste momento e criar um tema para essa minha mensagem. Eu quero que você possa também viajar comigo nas linhas imaginárias desta história. Pretendo colocar um tema e me prender sobre ele. Fique, a casa é sua.
Vamos todos memorizar? Fique. A casa é sua. Amém? Penso que nesse momento que esse pai se depara com a história desse filho, ele chega, acredito que era um dos dias comuns, normais, um pai de família se relacionava com seus filhos. Também creio piamente que era um pai que se envolvia nas práticas da agricultura ou da pecuária. Não temos nada que diga qual eram as suas atividades, porque a Bíblia diz que ele era um homem que tinha tinha fazenda, tinha criações possivelmente, e um homem que conhecia certamente a palavra de Deus. E alguém que conhece a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, ele vai procurar instruir sua família, sua casa. E ele está num daqueles dias comum, normal, dentro de casa, confiante de que a sua família está tudo bem com ela. Porque nós, como pai, como os pais, nós temos segurança quando nós temos comprometimento com a palavra de Deus. Nós instruímos nossos filhos e temos segurança da base, do caráter do nosso filho. E nós chegamos até, como se diz o ditado, meter a mão no fogo por eles. Eu conheço meu filho, eu sei quem é ele. O Rideu não é capaz, eu sei porque o Rideu vai ser assim. Eu sei como é meu filho, ele vai reagir dessa maneira. Eu duvido, meu filho não faz isso. Quando vem algumas denúncias, eu digo, não, minha filha é certinha. Você está entendendo? Porque você criou esta base, você compartilhou para fazer os fundamentos desse caráter. Você orou por ele, você apresentou a Deus. Você intercedeu a Deus, você lutou por ele para que ele estudasse, para que ele tivesse uma cultura. Você buscou meios para que ele pudesse ser realizado e pudesse ser uma pessoa completa. Aí chega um tempo que você diz, meu filho, ele está bem, tem uma forma já embasada, ele já tem um caráter formado. Eu sei que meu filho vai se dar bem em tudo, porque ele é uma boa figura. E eu penso que este pai, me desculpe, amados, que eu estou falando no automático, viu? E Deus está falando, eu estou entregue nas mãos do Senhor. E esse pai está vivendo esse momento, e com toda segurança. Penso que era um dos dias mais normais, dentro de casa, a família, a esposa. Penso que naquele dia a mãe se levantou cedo e preparou o café da manhã. Foi ver se os funcionários estavam lá. O pai foi lá, passou um olhar, viu que estavam todo mundo e fez conferência de tudo e sentou na mesa naquela manhã abençoada, que você vê o sol brilhando e aquela manhã de sol maravilhoso, onde o céu está azul. E quem sabe naquele dia ele se sentou na mesa e fez aquela oração de agradecimento. Deus, eu te dou louvor, eu te adoro, Senhor, porque você me deu uma família boa, meus filhos são bem estruturados. Eu te louvo porque meus filhos estão na tua casa, estão te servindo. Senta na mesa, e ele senta na mesa, espera os filhos sentarem, se senta um à direita, outro à esquerda. A esposa está na outra cabeceira da mesa. Ele faz uma oração, faz uma leitura da Bíblia, da palavra de Deus, certamente, da Torá. E ele está lendo, meditando e fazendo uma dissertação do texto. E de repente ele é interrompido com alguém que levanta a mão e diz, espera aí, pai, eu tenho um assunto para tratar com o senhor. E é nesse café da manhã, porque é o tudo ou nada. É um momento decisivo e eu preciso que o senhor me dê atenção, porque é isso que eu preciso agora, pai. E o pai fica um pouquinho atônito e... como um bom pai que nós somos, nós queremos ouvir os nossos filhos, não é verdade? Quantos tem filhos aqui? Aleluia. Acho que não está funcionando, tá? Ou essa... Essa me dá. Quantos tem filhos aqui? Só quem tem filho. Né? Quando seu filho cobra a atenção de você, você faz tudo para dar atenção a ele, certo ou errado? Certo. Você quer ouvir os seus filhos. E você faz questão de ouvir. Porque você sabe que se você não ouvir, isso pode alterar alguma coisa no humor dele, no comportamento deles. Amém?
E aquele pai parou para ouvir. Eu penso que aquele momento foi o momento daquele silêncio na mesa. Peraí, o irmão mais velho ficou com os olhos esbugalhados. Ele olha assim, mas o que vai acontecer? O que é que ele está querendo falar? Eu quero que você entenda isso que eu estou conjecturando e que você não se escandalize. É uma conjecturação mais santa, para que você possa ser inserida no texto que eu estou dissertando e você entenda o que Deus tem para falar com você. O filho faz os olhos esbugalhados, olha para o irmão mais novo e diz, espera aí, o que é que o maninho está fazendo? O que é que ele quer falar agora? Nós não costumamos ter esses assuntos na mesa, no café da manhã. Porque logo em seguida nós vamos trabalhar. Poderia ser que nós estivéssemos conversando como seria hoje a troca do pasto, ou quem sabe, como nós iríamos fazer a tosagem dos animais, ou como nós iríamos fazer outras atividades do campo. E o que é que ele quer falar, que é tão importante? Porque ele parou e chamou a atenção dos pais. Ele disse, pai, tenho algo para falar. E o pai, então, para tudo, coloca seu café sobre a mesa e diz, filho, você pode falar. E aquele filho, então, se levanta, ergue sua cabeça e diz, pai, eu quero que a parte que me cabe em todos estes bens, o Senhor possa me dar. Era o filho mais novo. Eu penso que nesse momento este pai para por um momento e fica em silêncio. Porque é muito comum, querido, quando nós somos surpreendidos com uma ação dos nossos filhos, que a gente fique espantado, que a gente fica como que não acreditando, porque ele está pedindo algo que não era comum, não era normal. Mas ele fala de uma forma tão incisiva, tão definido. Ele diz, eu quero a parte que me cabe. Eu penso que a mente desse pai, nesse momento, ficou como em parafuso. Mas como? Eu estou vivo. Como que eu vou dar herança se eu já estou aqui? Mas lá dentro ele não queria aceitar esta colocação, porque diretamente o filho estava dizendo, o senhor está morto para mim. Para mim o senhor é um finado. Não precisava ele ouvir a voz do filho, não precisava com palavras esse filho falar, mas da forma que ele estava exigindo, era esta a expressão. Porque não é com palavras que muitas vezes a gente consegue falar algumas coisas que muitas das vezes são tão ofensivas, né? Você não precisa dizer a um burro que ele é burro. Você não precisa chamar um idiota, dizer você é um idiota. Como Jó falou assim, a mulher havia dito, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele não falou para ela assim, você é doidona. Ele falou assim, você age como uma das loucas. Né? Você age como parecida com alguém que não tem cérebro. Estava dizendo também que ela era louca. Mas observe uma coisa, aquele momento foi um momento crucial para que o pai conhecesse melhor seu filho. E o que ele está requerendo? Ele está querendo a parte dele. Ele quer o dinheiro, ele quer a parte da fazenda, tudo aquilo que o pai construiu. Aquele pai baixa a cabeça e diz, tudo bem, meu filho, se é essa a sua exigência, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão para você. Eu vou dar para você. O filho mais velho fica como que atônito. Por que nosso pai está fazendo isso? Embora fosse de uma total aparência, porque a ótica da Bíblia, quando a gente faz uma dissertação, vai uma busca mais minuciosa, e a gente leva aos laboratórios de análises da exegese, a gente descobre que ambos eram filhos pródigos. E pai, nessa pergunta, como pai, aonde que eu errei? Aonde que eu errei? Sabe aqui, um dia Deus parou e falou assim, aonde que eu errei com meu filho? Porque muitos de nós somos pródigos também. E aonde que eu errei? Isaías 53 fala assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Né? Não, porque ele foi subindo. Quem pode ler o Isaías 53? Quem deu crédito à nossa pregação? Voltou, irmã, é o cérebro, depois vocês vão acostumar.
Eu estou tomando remédio para esquecimento, aí eu tomo outro para lembrar onde é que eu coloco as pílulas. Você está entendendo? A quem enviarei? 53, daí 53. É o primeiro. É o primeiro. Pode ler, vamos interagir. Pregação. É a quem? O braço dos... Amém. Somente até aí. Você está entendendo? Este pai procura também. E não havia mais um filho que ele pudesse confiar. E nós somos esta figura. Que um dia também fizemos desta maneira. Chegamos diante de Deus, nos colocamos diante de Deus e digo, Pai, e da minha parte, porque, como diz o ditado, eu quero pegar um trecho. Eu quero sair deste convívio. Irmãos, quando nós proferimos estas palavras, quando nós falamos essas palavras, até de forma como que não com voz, não com letras, mas com gestos. E tomamos nossas próprias decisões de nos isentarmos da cobertura de Deus. Nós estamos dizendo para Deus que Ele é insuficiente. Nós estamos dizendo para Deus que nós não temos mais necessidade de depender dEle. E a autossuficiência, amado, é um pecado terrível, destrutivo. Quando Satanás se levantou contra Deus lá na eternidade, nós vamos encontrar texto sagrado em Isaías e Ezequiel que fala que ele prega uma mensagem, ele diz, não, eu serei como um pai, eu serei certamente maior, estabelecerei o meu reino, serei superior. Ele estava dizendo, Deus, eu não preciso mais do Senhor, porque eu tenho capacidade de sobreviver sem esta dependência do Senhor. E eu preciso agora tomar minhas próprias decisões e fazer aquilo que eu quero. Aqui que vem um perigo. E eu quero aconselhar você. Nunca se sinta autossuficiente. Fale para alguém que está do seu lado. Nunca se sinta autossuficiente. Ah, pastor, mas eu tenho que me sentir. É o perigo. Se tornar independente de Deus. Se achar portador. Se achar que tem a capacidade de crescer, de evoluir, de chegar a algum lugar. Independente de Deus. E não se colocar, não se portar como alguém que ainda continua dependente do Pai, querido. É um perigo que muitas das vezes não tem mais um retrocesso, não tem mais uma volta. Porque a autossuficiência, a prepotência, ela vai tirar de você o temor de servir ao Pai. Sempre que você olhar para o seu pai, você vai achar ele inferior. Vai achar que ele não tem mais nada que possa ser bom para você. Você vai olhar sempre ele com o olhar de ir minimizando ele, achando que não tem mais. Hoje é muito comum a sociedade, as pessoas, a religião, as seitas, os ensinamentos filosóficos, está dizendo voe, cresça, evolua, se desprenda. E dizendo que você não precisa de ninguém, você precisa só de você. E esse culto, amado, que nós estamos ouvindo latentemente, constantemente nas internet, nas redes sociais, é que tem levado multidões e multidões de crentes, não crentes, jovens e de todas as idades, a se perderem numa imensidão de um mundo devastador. Pessoas que não sabem mais quais são suas identidades, não se conhecem. Não sabem suas habilidades, só sabem que estão no mundo, mas não sabem quem são, estão perdidos. Suas identidades foram dissolvidas. Porque a autossuficiência nos leva a esse esgoto mortal. A segunda coisa que eu quero nesta manhã falar. Depois da autossuficiência, foi a atração pelos prazeres. Autossuficiência, atração pelos prazeres. Eu estou falando dos erros desse filho. Estou falando do filho do mais novo, né?
Poderia falar a diferença do que fazia, do que era um e do outro. Mas nós vamos nos prender no mais novo, porque o cajado é melhor para ele, né? Ricardo está falando assim, a gente sempre pega o mais novo e dá-lhe só na cabeça dele, né? Deixa o mais velho, mas eles tinham tantos erros. E o mais velho ainda era pior os seus erros, porque esse aqui está na carne, o outro é no espírito dele. Tinha ressentimento, mágoa, ódio. Tinha um espírito doente. Esse aqui tinha desejo carnal. Foi para prostituição, satisfação, desejo imoral. Você está entendendo? Então os dois eram doentes. O outro era no espírito, um espírito corrompido. Tinha egoísmo. Então observe só. O segundo ponto deste filho era atração pelos prazeres do mundo. O texto diz que ele partiu para uma região distante. Isso não só simboliza distante fisicamente, mas fala da distância espiritual, do convívio com Deus. Amados, quando nós deixamos ser dominados pelos prazeres deste corpo físico, ele vai sempre tender em querer fazer coisas erradas às escondidas. Você sabia? Você nunca viu alguém traindo o outro publicamente. Você faz às escondidas. O homem, quando vai trair a mulher, ele vai às escondidas. Né? Quando ele quer procurar alguém para fazer as promiscuidades dele, ser promíscuo, ele vai para os lugares ocultos, longe, distantes, para que ninguém veja. Porque ele tem na mente que, se ele fizer assim, vai ter menos rigor, porque ele vai poder contar a história que ele quiser. Deus está vendo tudo. Deus está olhando para tudo. Deus está falando com pessoas aqui. Aos Hebreus 4, eu vou citar os dois versículos, o 12 e o 13. Ele diz assim, a palavra é Jesus. Quando eu falar palavra, você coloca Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e vai até a divisão da alma, o espírito, juntas, medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. No versículo 13, e tudo está patente aos seus olhos. O que quer dizer isso? Jesus olha e ele diz, tu não te esconde. Ei, calabaria façure. Tu não te ocultas dos meus olhos. Eu não deixo de te ver. Tu pode estar pensando que tu estás fazendo as escondidas. Tu estás pensando que tu está te escondendo, mas eu estou te vendo. Eu te conheço, eu te vejo. E o pecado, amado, este pecado carnal, ele tapa os nossos entendimentos. Esse filho disse, não, vou fazer tudo o que eu tenho vontade. O que está latente, o que a minha carne está desejosa, eu vou realizar. Eu vou praticar e vou para um lugar onde ninguém vai ver. E quando eu voltar, o pastor não sabe, a igreja não sabe, vão me receber. E eu vou estar lá sentado. Eu vou chegar em casa e vou cumprimentar todos e todos vão pensar que eu estou do mesmo jeito. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar pensando que você está oculto. Você pode estar pensando que o que você está fazendo ninguém está vendo. Ei, Deus está te olhando. E Deus quer que cada dia nós sejamos cada vez mais, amados, justos, fiéis, íntegros ao Senhor. Essa prática pode ser que ela seja momentaneamente prazerosa, mas posteriormente traz uma indigestão terrível. Eu quero finalizar, mas eu quero falar mais um tópico aqui. Autossuficiência, atração pelos prazeres e desejo de ser totalmente livre e independente. Sabe, queridos, eu falei na autossuficiência, mas quero mais uma vez reenfatizar.
nunca se sinta e nunca queira ser totalmente independente. Se tem alguém que quer que você seja sempre dependente, é Deus. Se tem algum pai que quer ver sempre o filho dependente, é Deus. Deus quer que você dependa. Deus quer que nós sejamos cada vez mais ali, estar na mesa com Ele, compartilhando com Ele do dia a dia nosso. E às vezes, querido, nós estamos dentro da casa do Pai, mas estamos ausentes da sua presença. Porque você já se tornou um independente, você não vê mais o seu pai. Não olha mais para Deus com olhar como você olhava no passado. Ele então foi para lá, para uma terra distante, viveu dissolutamente. Quando se fala dissolutamente, é envolvido na promiscuidade, na prostituição, na porneia. E ele está se prostituindo e ele se acha totalmente independente. Enquanto tem dinheiro no bolso, amado, você vai ter essa sensação de que você está realizado. Mas vai chegar um ponto, por Deus te amar, que Ele vai criar uma situação para que você volte. Depois dele ter ido, se envolvido com os prazeres, ter criado sua própria concepção, aí vem a realidade. Sair da casa do Pai tem este risco. Se ausentar da proteção do Pai, você corre esse perigo. E a pior coisa é quando você está longe da casa do Pai e você não tem alternativa nenhuma. E Satanás, que não brinca com a nossa alma, ele vai tentar nos escravizar. Ele está lá, distante, o dinheiro acabou, as prostitutas levaram tudo. E agora ele tem fome e sede, porque diz que veio uma fome, veio uma miséria naquele lugar. E a única alternativa foi trabalhar cuidando dos porcos. Ele está lá cuidando dos porcos e de repente algo sobrenatural vem sobre ele. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes você fez tudo de errado, cometeu as piores barbaridades de erros diante de Deus. Está lá no fundo do poço. Você tinha tudo para ficar lá. Se fosse o pastor Joseph Deus, ele ia orar para você, olhar e dizer, te lasca, te dana, dane-se, porque nós somos humanos, né? Quando a gente vê alguém que fez os erros, que cometeram os erros, nós não temos compaixão. Não temos compaixões, é verdade? É verdade ou não? Quando estão chorando, a gente se alegra. E quando eles estão alegres, a gente chora. Porque o ser humano é isto, a essência, quando não tem Deus, o coração do homem, quando não tem Deus, é isso que ele se realiza, é quando vê o mal do próximo. Mas Deus é diferente. Aleluia! Deus não contabiliza os teus erros, os nossos erros. Ele poderia dizer, deixa ele lá, deixa ele aprender, sofrer. Mas de repente o Espírito Santo lá, vai lá e diz assim, não, volta para casa. Já aconteceu com você? Aleluia. Já aconteceu? Sinceramente, já aconteceu? Você fez algo assim, aí o Espírito Santo, naquele pior dos piores dias. Estava conversando esses dias com uma pessoa, ela estava falando assim, pastor, eu tenho muita vontade de falar mistério, eu tenho muita vontade de... E eu disse para essa pessoa assim, é porque você não precisa. É muito bom falar mistérios. Mas o Espírito Santo, quando ele mais se aproxima de você, é quando você está muito ruim na vida. Ele precisa te nutrir espiritualmente, para que você possa se erguer. Às vezes o filho lá podia dizer, poxa, eu estou nos porcos, agora estou ouvindo a voz do Espírito Santo, volta para casa. Talvez fosse o momento mais improvável para Deus tocar no coração, porque isso não foi uma atitude meramente humana. Ele para, ele espera aí, o que é que eu estou fazendo? Eu estou com os porcos. Meu Deus, que coisa grotesca, que coisa terrível. Que coisa mais medonha, eu estou comendo, estou tentando me alimentar com o que os porcos estão comendo. Mas o Espírito Santo batia no coração e dizia, volta para casa. A casa ainda é sua. Volta para casa, o lar ainda está de portas abertas, volta para casa.
Porque você ainda tem um lugar aconchegante para te abrigar. Volta para casa. Porque você ainda tem um pai, uma mãe que está orando por você. Glória a Deus. Eu acho que eu estou ficando louco, mas eu tenho uma necessidade de dizer, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai tem abundância. Ei, calaba, raiz de caras. Você nunca vai encontrar abundância em outra casa. Você só vai encontrar abundância na casa do pai enquanto você estiver na mesa com ele. Não se iluda. Você pode correr atrás do que você quiser. Você pode ser graduado, ter 2, 3 graduações. Você pode ser PhD. Você pode ser um mega empresário. Mas você pode ter uma necessidade que só vai ser preenchida na casa do Pai, na mesa do Pai, no alimento do Pai, sob o teto do Pai. E como faz falta a casa de um bom Pai. Muitos de nós não temos mais Pai. Às vezes a gente tem necessidade do aconchego do Pai. Que nós não tivemos, perdemos cedo. Quantas vezes nas minhas noites, saí muito cedo de casa. Quando eu nasci, meu pai tinha 62 anos. E quando eu cheguei à idade de 18, já não existia. E eu perambulei por muitos lugares. E algumas vezes eu estava em lugares assim, que eu me parava assim, botava a cabeça de o que eu estou fazendo? Eu não sou paupérrimo. Tenho uma casa, tenho uma cama aconchegante. Minha mãe serve de manhã aquele café abençoado. O franguinho que ela cozinha, ninguém faz igual. E eu estou aqui passando necessidade. Que loucura! Quantas vezes eu almejei? Sabe por quê, querido? É porque a casa do pai é insubstituível. Tem alguma casa melhor do que a casa dos teus pais? Se tem, levante a mão. Você é casado, tem uma esposa, tem uma família. Mas você sente saudade da casa dos seus pais. Você tem desejo do colo da sua mãe. Eu estou falando pai, mas são os pais. Você gostaria de estar lá, ser acalentado, ser guardado. Tem como é o que chama? Que dá o funguinho no pescoço do filho? Cafunézinho. Não é verdade? Porque pai é pai, mãe é mãe. E essa mesma essência está em Deus, querido, como um pai. Ele põe a cabeça no travesseiro e diz, vou voltar para lá. E diz que ele veio voltando. E eu quero finalizar aqui. Quando ele estava voltando, diz a palavra de Deus, que aquele pai estava na porta, por todos os dias. Ei, calabareias. Será que meu filho não volta? Será que meu filho não vai voltar? Mas eu instruí, eu capacitei, dei instrução a eles, ensinei, dei uma formatação boa para as suas bases, para o seu coração. E será que ele não vai voltar? Mas dentro dele, algo falava forte, ele vai voltar. E diz a palavra que lá de longe, quando ele olha, ele se alegrou. Ele se alegrou porque ele viu lá longe o filho. Deus ainda te espera. A casa ainda é sua. Você pode voltar para lá. Porque tem um pai de braços abertos. E ele ficou alegre porque aquele filho estava voltando. E eu quero nesta noite te convidar para que você faça isso. Talvez você esteja dentro de casa, mas esteja longe do pai. A casa ainda é sua. Quem pode se colocar de pé nesse momento? A casa ainda é sua. Você pode voltar para lá. Tem um pai de braços abertos. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que quando aquele filho foi chegando, ele correu ao encontro daquele filho e deu um abraço. A primeira coisa que Deus quer fazer nesta noite, nesse dia na sua vida, ou melhor, nesse dia na sua vida, pensa que para a noite, é te dar um abraço. Esse abraço diferente de todos os abraços.
o abraço da misericórdia.